O meu dia dá recado que ninguém teve coragem de falar no São Paulo. Tem bastidores aí pra gente comentar sobre a situação dele no São Paulo. Antes do jogo ontem aconteceu algumas situações pra gente comentar com vocês. Aí tem informação de bastidor e várias outras notícias do Tricolor pra gente comentar. Aí, belezinha, rapaziada? Momento aí mais tranquilo no São Paulo após a ótima vitória ontem contra o time do Vasco, né, pra apaziguar aí, né, cara, dar um sossego, né, São Paulo que só volta a jogar agora, né, sem ser nesse sábado, agora no outro contra o Criciúma, aí, né, vamos ficar mais um bom tempo aí sem jogos do São Paulo, belezinha? O jogo entre São Paulo e Vasco teve apenas 14 faltas, a terceira menor marca de uma partida no Brasileirão de 2024, rapaziada, olha aí. Cara, 14 faltas, se você for olhar as estatísticas, realmente muitas poucas faltas para um jogo aí, ainda mais no Campeonato Brasileiro, a terceira menor marca, tá, de faltas aí em uma partida nesse Brasileirão, cara, terceira menor aí. E cara, eu gosto desse estilo de arbitragem, né, que é um estilo que deixa correr, não fica marcando faltinha. Teve algumas faltas com o árbitro ontem, que foram até claras que ele não marcou, né? Teve uma bem no começo do jogo, com 10 minutos de jogo, teve uma falta, ou até menos, teve uma falta do Caleri, uma falta até forte no jogador do Vasco, ele marcou falta. Depois teve a mesma falta do jogador do Vasco com o Sabino, que ele não marcou nada, né? Mas no geral, aí cara, ele deixou correr. Eu gosto desse tipo de arbitragem, apesar que tem algumas faltas que são faltas para marcar, mas ele é um árbitro aí, né? O Davi, não sei o que lá, que eu esqueci o nome. É um árbitro aí jovem e ele deixou correr bastante aí o jogo de ontem, diferentemente do Daronco, né? Que dá, o Daronco dá 14 faltas em 10 minutos de jogo já tem 14 faltas, né? Ele picota o jogo ali todinho e fica aquele jogo insuportável, né? O São Paulo mandou seus últimos 2 jogos como mandante fora do Morumbi e viu a sua média de público despencar consideravelmente. No entanto, o público se fez presente, né? A gente tem os últimos 2 jogos como mandante, foi São Paulo 3-1 no Corinthians em Brasília, teve aí 25.898 torcedores lá em Brasília, no Mané Garrincha. E ontem contra o Vasco, no Brinco de Ouro da Princesa, São Paulo 3-0, teve aí 15.497 torcedores aí ontem. Lembrando que, tá? Deixar claro, liberaram aí os ingressos, a carga de ingressos para o São Paulo foi liberada aí, foi 16 ou foi 17 mil, né? Então teve mais de 15, então o público foi bom comparado à carga de ingressos, que foram liberados, tá? Foi liberado 16, 17 mil e foi mais de 15, né? Então o público foi bom aí, baseado no que tinha disponível para o torcedor do São Paulo poder comprar aí ontem, mas evidentemente que esses 2 últimos públicos dá uma, né, na média lá do Brasileirão, da temporada do São Paulo, vai dar uma baixada aí, fora que a renda também é bem menor. Enfim, é o preço que você paga por jogar fora do Morumbi, por jogar fora da sua casa, onde o São Paulo tem a média de mais de 40, né, no ano inteiro é mais de 45 mil de média e 42 mil no Brasileirão, que vai dar uma baixadinha agora com esses últimos 2 jogos aí do São Paulo. E também comentamos, né, que esse ano, né, se você for pegar o público geral do ano todinho, o São Paulo não vai conseguir bater, né, cara, o recorde do ano passado, porque teria que ter uma média de 46 mil nos últimos jogos e não vai ter, né? Ontem, por exemplo, teve só 15 mil, né? Então o São Paulo não vai conseguir bater o recorde geral, né, da temporada, né, que é 1 milhão, 1.500.000 e pouco, né? E esse ano tá 1.300.000, alguma coisinha aí, mas infelizmente não vai bater o público geral do ano passado, a gente não vai conseguir bater esse ano, por causa desses jogos aí fora do Morumbi, né? Ontem o Luciano marcou o primeiro gol aí da vitória do São Paulo contra o Vasco, ele marcou o primeiro gol e ele tá apenas 2 gols aí do artilheiro, rapaz. O artilheiro do Brasileirão é o Pedro do Flamengo com 11 gols, que nem joga mais, né? Vai ficar com esses 11 gols aí porque ele só joga no ano que vem. Aí depois a gente tem o Hulk com 10 gols. E depois tem o Luciano com 9 gols, né? Tem alguns jogadores com 9 aí também, né? O Verret, se não me engano, tem 9. Né, o Luciano tem 9, mas o Luciano é o terceiro aí, artilheiro do Brasileirão, apenas 2 gols atrás do Pedro. Né? O Pedro tem 11, o Luciano tem 9 aí. Cara, o Luciano é um negócio assim, impressionante, né, velho? Ele é curioso porque é aquele negócio que eu falo pra vocês. Com o Luciano de meia, que é uma questão, que não é a posição dele, ele não joga bem, nem de longe é o melhor Luciano que a gente vê. Mas pra você ver como é que ele é tão importante pro time. Mesmo ele jogando na posição errada, onde ele rende basicamente nada, ele consegue ser o artilheiro do time, né, cara? Ninguém tem mais gol que ele na temporada, ele é o artilheiro do time na temporada.
Ah, o Lucas, que é o melhor do time, não faz mais gol que ele. O Caleri, que eu não faz mais gol que ele. E ele joga de meia, né, cara? E tá brigando pela artilharia do Brasileirão. Lembrando que quando ele chegou no São Paulo em 2020, ele já foi artilheiro aí do Brasileirão. Acho que quando a gente tem que elogiar ele, tem que elogiar, como a gente também já, cansou de criticar o Lucas contra o Galo, por exemplo, que ele fez um jogo ridículo, né? Ele que perdeu a bola por contra-ataque do Galo, que resultou no gol, a gente vem aqui critica, né? Mas ele é um jogador muito importante aí. Tem muitas vezes que falam que o Luciano tem que ir embora, que já deu o que tinha que dar, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Cara, o Luciano, velho, enquanto não tiver ninguém melhor que ele é importante e vai ter que jogar, entendeu? É aquele negócio, vai mandar o Luciano embora, vai trazer quem? Vai chegar um cara melhor que ele pra mandar ele embora, pô. Pode mandar, pô. Vai chegar um cara melhor que o Lucas, é pra mandar ele embora. Vai chegar um cara melhor que o Caleri, pra mandar ele embora. Entendeu? Aquela questão que a gente comentou sobre o Zubeldia, vai mandar o Zubeldia embora? Vai chegar um cara melhor que ele? Não vai. Então, cara, deixa o que dá. Se for pra trocar, pra piorar, pô, aí não faz sentido. Né? É igual em relação ao Zan, tem que mandar embora, que já deu o que tinha que dar, que ninguém aguenta mais, não sei o que, cara. Ele é muito importante. Enquanto não tiver alguém pra jogar mais do que ele, aí a gente pode pensar nisso aí, né? Mas não é o caso, muito pelo contrário. Tá aí a artilheiro do São Paulo no ano e brigando pela artilharia do Brasileirão, jogando de meia, né, cara? Ele podia ter bem mais gols aí se ele jogasse dentro da área, mais próximo do Caleri, como segundo atacante, ele flutuando atrás do Caleri, mas não, né? Ele joga como meia, que não é a posição ideal dele, e mesmo assim ele faz seus gols muito importantes. E ontem fez o gol mais importante, né? Que foi o primeiro gol, né? O primeiro gol do jogo sempre é o mais importante aí. Lucas vive a sua melhor temporada desde o PSG. São 20 participações em gols, tá? Aí que ele tem na temporada. Isso acontece desde 2017, quando ele atuava pelo clube francês. Então, desde 2017, tá? Ele não tinha 20 participações em gols na temporada e tem agora em 2024. Cara, esse papo de que a temporada do Lucas é ruim, eu não compro, tá? Não, acho que a temporada dele é boa, só que tem uma questão. A gente tem 2 pontos quando a gente vai falar da temporada do Lucas. Eu acho que a temporada é o ano, tá? Temporada é o ano. Temporada toda é boa. Ele tem 40 jogos e 20 participações em gols, cara. É até bizarro falar que a temporada dele é ruim. A questão é que ele, junto com todo o time, tava muito mal e foi muito mal no momento mais importante da temporada, né? Ele perdeu um gol sem goleiro contra o Galo, sem goleiro não, sozinho na pequena área de cabeça contra o Galo, né? Que poderia ter sido 1-0 para nós e poderia mudar a história da gente conseguir se classificar. E contra o Botafogo, ele perdeu um pênalti quando estava 1-0 pro Botafogo, né? Se a gente faz 1-1 ali antes do intervalo, irmão, o jogo poderia ter sido outro no segundo tempo. Lá, naquele gol do Caleri no segundo tempo, talvez seria o gol do 2-1, o gol da classificação, né? Se o Lucas tivesse feito o gol dele no tempo que ele perdeu o pênalti. Então, ele junto com o time estava muito mal naquelas semanas ali de Copas, né? Que foi uma atrás da outra, mas a gente vai pegar a temporada dele um todo, acho que é boa. É que no momento mais importante, ele estava mal e jogou mal. Aí, né? No segundo tempo, quando o Botafogo até achei que ele jogou bem, que ele fez uma boa partida, não se escondeu, foi pra cima, apareceu, buscou o jogo. A questão foi que no jogo ele perdeu um gol na pequena área e contra o Botafogo ele perdeu um pênalti decisivo, né? Mas acho que a temporada dele no geral é boa. 40 jogos, 20 participações em gols, tá? 12 gols aí e 8 assistências, tá bom? Ó, seguinte, bastidores aqui antes, né, do jogo de ontem contra o Vasco, do Globoesporte.com, a matéria do Globoesporte.com. Isso aqui é muito curioso. Cerca de 1 hora antes de São Paulo e Vasco começar, dirigentes do São Paulo foram ao gramado do Brinco de Ouro em Campinas. O presidente Júlio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte e o executivo Rui Costa ouviram torcedores gritando o nome do técnico Luiz Zubeldia, tá? Então, quando todo mundo vai entrar no campo, fazer aquele aquecimento, entra lá o Casares, entra o Rui Costa, o Belmonte, e a torcida começou a gritar o nome do Zubeldia, né? Quando os 3 estavam lá no campo. Não foi aleatório, foi uma demonstração de apoio das arquibancadas ao treinador, que após dias em que os cartolas foram acusados, principalmente em redes sociais, de se afastar de Zubeldia após eliminações nas Copas do Brasil e da Libertadores, e também do desempenho ruim do time no Brasileirão. Ó, o Casares reagiu aos gritos de forma discreta, com acenos aos torcedores. Na semana passada ele se reuniu a sós com o Zubeldia, que teria um encontro para respaldar o argentino, tá? Então a reação foi, né, ele falando ali com alguns torcedores, né, cara, acenando ali, muito discreto quando os torcedores estavam gritando o nome do Zubeldia.
A torcida do São Paulo em Campinas voltou a gritar o nome do treinador em outras oportunidades, como quando foi a campo para o aquecimento e também após a partida. Olha só isso aqui, ó. Quanto às escalações foram divulgadas pelo sistema de som do estádio, o técnico foi quem mais gerou uma reação barulhenta. Então, quando vai lá telão, pô, escalação, Rafael, Arboleda, nem jogou, né? Enfim, dando um exemplo aqui, ó, né? Que é Rafael, é Igor Vinícius, Lucas, galera, Zubeldia, o nome que a galera mais gritou foi o Zubeldia, né? Então isso é um ponto muito interessante. Aí, né? Quem teve o nome gritado não foi o Luciano, não foi o Caleri, não foi o Lucas. Quem mais teve o nome gritado, quem mais fez barulho, foi pro nome do Zubeldia, né? E eu acho isso aí muito interessante, porque é aquela questão que a gente comenta. Tem gente no São Paulo que não gosta do trabalho dele, que acha que entende mais que ele, que estão fritando ele lá dentro, porém, ele tem um respaldo aí da maioria da torcida. Tem gente que não gosta dele, que acha que o trabalho dele é ruim, que ele tem que ir embora e faz parte do certo, mas a maioria da torcida apoia ele e gosta do Zubeldia e acha que ele tem que continuar no São Paulo, né? Então, isso aqui é o maior prova disso, né, cara? A torcida ontem no estádio, lá em Brasília, não foi só ontem, tá lá em Brasília contra o Corinthians, pós eliminação Botafogo, quando acaba o jogo, e antes a torcida estava gritando, cara, Zubeldia, Zubeldia, Zubeldia. Então não é algo específico de ontem, né? Então a torcida apoia ele aí e a maioria gosta e acha que ele tem que continuar no São Paulo. A torcida gritou o nome dele antes do jogo, durante o aquecimento e pós a partida aí também. E os três cartolas estavam lá, Belmonte, Casares e Rui Costa, eles presenciaram isso aí, né, cara? E isso evidentemente que prega muito a favor do Zubeldia nesse momento aí de fritura que esperamos que tenha acabado aí no São Paulo, tá bom? Aí, rapaziada, olha, outro ponto, né? Estou comentando sobre o apoio ao Zubeldia da torcida. Um detalhe, né, cara? Ontem os jogadores fizeram os gols e foram abraçar o Zubeldia, aquela questão que a gente comenta com vocês, né, cara? É muito difícil aí os caras demitirem o Zubeldia, né, cara? As pessoas que fritam ele lá dentro. Justamente por causa disso, vai jogar o São Paulo, torcida lá gritando o nome do cara, gosta do cara. Os caras fazem gol, vão abraçar o técnico, porque o elenco gosta dele, a torcida também gosta dele. Então fica difícil, né? As pessoas que torcem contra no São Paulo, que não gostam dele, demitir aí o técnico, né? Aí o Alexander Vieira trouxe aqui, ó. Elenco, torcida e presidente estão com o treinador e a vitória contra o Vasco deu uma tranquilidade para os bastidores quentes do São Paulo. Exatamente, tá? Aquela apaziguada, né? Aquela tranquilidade aí após o time vencer bem e jogar bem, né? Dar resposta aí com alternativas, com um time aí, diferente, dar uma apaziguada aí no clima quente que tinha no São Paulo aí após eliminações, após o jogo ruim contra o Cuiabá e após o processo de fritura em relação ao técnico Luiz Zubeldia, né, cara? Então isso é muito interessante, esses relatos. Então você tem que gritar o nome dele e também dos jogadores irem abraçar ele, o que é muito interessante, porque o elenco gosta, os jogadores do São Paulo gostam dele. Não é que os caras, meu Deus, ele perdeu o elenco, os caras não gostam mais dele, a panelinha, como fala, não tem nada disso, os caras gostam dele, aí o que é muito bom, tá bom? Aí, rapaz, é o seguinte, eu comentei com vocês no vídeo de manhã, a gente sempre comenta sobre a coletiva dele, que a gente tem que comentar sobre um dos pontos mais importantes da coletiva dele, aí. O blog do São Paulo fez uma matéria aqui dizendo o seguinte, ó. Depois de muitos dias de processos de induções, disse-me-disse, comentários, falatórios, cochilos com jornalistas, recadinho à imprensa e também a entrevista de galopo, Zubeldia ficou calado. Porém, após a coletiva de ontem, quando foi perguntado, ele não hesitou em soltar o pino e lançar o seu contra-ataque. Rindo ao repórter, ele contra-atacou com tranquilidade e mandou o seu recado, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas na coletiva ontem. Dirigentes, detalhe, tá? Deixa eu comentar. Essa pergunta foi em relação à reunião, né, que teve a reunião do Casares com o Zubeldia. A pergunta foi essa aí, né, sobre respaldo, sobre a reunião que teve, né? E ele falou o seguinte, abre aspas. Dirigentes sempre vão nos treinamentos, todos os dias. Tem uma distância normal conosco. Não falam sempre. Eu gosto da distância. Que estejam. Mas também gosto da distância para processar o momento da equipe com meu staff e jogadores. Sempre tivemos boa relação. O que acontece é que se fala tanto que não posso cuidar do que dizem. Estou focado
no que estamos fazendo aqui e só. O São Paulo tem que estar o mais forte possível para os nossos torcedores, que são um espetáculo. Sempre me trataram muito bem em todos os lugares que fui. Há um bom sentimento com eles, fecha aspas, tá? Então ele falou aí que todo dia os dirigentes, né, que a diretoria tá lá no CT, nos treinos, não se falam todos os dias e que ele gosta dessa distância, né, de não se falar sempre, gosta dessa distância. Eles estão lá, mas porém essa distância entre a diretoria e o Zubeldia entende como bom, né, que é algo positivo. Aqui que me pegou. O que acontece é que se fala tanto que não posso cuidar do que dizem. Estou focado no que estamos fazendo aqui e só, né? Então, eu acho que é em relação a tudo que tava falando aí do Zubeldia, né, cara? Processo de fritura, que a diretoria não gostou daquilo, não gostou daquilo, que ele mexe mal no time, que ele não mexe no time contra o Galo, que se vir proposta boa, a diretoria do São Paulo não vai esforçar para trazer ele, que a diretoria está insatisfeita que ele não utilizou os reforços, e eu acho que esse recado foi justamente para isso. O que acontece é que fala tanto que eu não posso cuidar do que dizem. Estou focado no que estamos fazendo aqui e só, né? Então ele mandou um recado, claro, né, cara? Ele deu evidentemente, claramente, pelo menos no que eu entendi, foi literalmente uma porrada aí por tudo que tá acontecendo em relação a ele e o que estão falando em relação a ele aí, né, cara? Nesse processo de fritura, né, cara? Em tudo que vai acontecendo aí no São Paulo. Meu parceiro, é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.